Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos te louvar, podemos te adorar, podemos agora abrir a Tua Palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito e da Tua presença. No nome do Senhor Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Hoje é um dia especial. Na verdade, ontem foi um dia especial, porque ontem foi comemorado o Dia da Mulher. E aí nós podemos pensar, será que na Bíblia nós podemos ver mulheres? Nós vemos muitos homens que eram grandes homens na presença do Senhor, que fizeram grandes diferenças e que pelo agir de Deus na vida desses homens, eles transformaram até o mundo onde eles estavam. E aí nós podemos pensar assim, mas será que houve alguma mulher também na Bíblia que a gente pode olhar e falar assim, quando eu crescer, né? Quando uma mulher fala assim, quando eu crescer eu quero ser igual a essa mulher. Será que nós podemos ter alguns exemplos na palavra do Senhor? Com certeza nós podemos. E hoje nós vamos meditar sobre uma mulher que ela veio de uma situação a gente só lembra dela quando ela está no auge da sua carreira, mas às vezes a gente não para pensar de onde que ela veio e o que aconteceu. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Esther. Existe um livro que conta a história de Esther. Antes, eu vou dar uma pincelada sobre o livro de Esther, e depois nós vamos estudar sobre algumas características que essa mulher teve e o que nós podemos aprender com essa mulher. Muito bem, o livro começa, eu vou dar um resumo para vocês, vou colocar aqui quais são as passagens e o que está acontecendo, e depois nós vamos mais a fundo. No começo desse livro, o rei Assuero faz um banquete a todos, e aí ele faz esse banquete no começo. Quem era o rei Assuero? Ele era o rei do Império Persa. Depois, ele pega e convida a sua esposa para poder fazer parte desse banquete. E a mulher dele não vai. E aí, como a mulher dele não vai, o que ele faz? Ele expulsa ela. Por quê? Porque ela não vai fazer mais função de rainha, porque desobedeceu ao rei. E aí, mais à frente, Esther assume a posição da rainha Vaste. E Mordecai livra o rei Assuero da morte, já no capítulo 2. É só um resumo, depois nós vamos mais a fundo. Depois disso, Amã não é reverenciado por Mordecai. Então esse Amã, ele entra na história. Mordecai era tio, no caso da rainha Esther. E o Mordecai, ele livra o rei da morte porque algumas pessoas estavam conspirando contra o rei, e ele ouve isso, e ele pega e avisa algumas pessoas, e essas pessoas livram o rei da morte. E esse Amã, ele era um homem muito importante no reinado. E esse homem muito importante, quando ele passava, as pessoas se ajoelhavam perante ele. Mas Mordecai não fazia isso. E aí ele ficava mordido com Mordecai, porque ele falava assim, por que Mordecai não se ajoelha perante mim? Então ele não gostava dessa situação. Por isso, ele descobre que Mordecai era judeu e ele fala assim, quer saber? Vou exterminar todos os judeus desse lugar, porque esses homens não se ajoelham perante mim. Mas aí o que acontece? Mordecai descobre isso e ele pede ajuda à rainha Esther desse plano maligno que Amã está tendo contra os judeus. E aí o que acontece? Esther convida Amã e o rei para um banquete. Depois, nesse banquete acontecem algumas coisas que nós vamos falar mais a fundo. Mordecai, ele é honrado por ter salvo a vida do rei. Essa passagem é muito interessante, porque o rei tem um dia que ele não dorme. E aí, quando ele não dorme, ele pega... Sabe quando a gente não dorme e a gente vai ler alguma coisa que a gente não gosta, só para dar sono?
O problema é quando você começa a ler e aquilo fica interessante, aí você começa a ler, né? No caso, o rei estava com insônia, falou assim, gente, vai lendo alguma coisa aí para mim. E aí começaram a ler e descobriram que Mordecai tinha livrado o rei da morte. Ele falou assim, e fizeram alguma coisa para esse homem? Disseram assim, não fizeram nada, ele não teve nenhuma recompensa. E aí ele falou assim, já sei, vamos recompensá-lo. E essa passagem é muito interessante porque ele chega para Amã, aparece perante ele, e ele fala assim, Amã, o que você acha que a gente poderia fazer para honrar uma pessoa? E esse Amã pensou assim, ele deve estar pensando de mim, né? Ele falou assim, olha, eu sei, rei, o senhor devia pegar as vestes reais, colocar nesse homem, põe ele no seu cavalo, na carruagem, e vai andando por aí, e as outras pessoas vão falando assim, isso é o que o rei faz para aquele que o rei quer honrar. E aí, por quê? Porque ele estava pensando que queriam fazer isso com ele, porque ele era um amigo do rei. E aí o rei fala assim, gostei da ideia, vai lá, faz isso daí com o Mordecai, vai fazer isso com ele, que era aquele homem que ele não gostava, que era aquele homem que não se prostrava diante dele. Então essa parte é muito interessante. E aí Mordecai, ele é honrado por ter salvo o rei. Muito bem, depois Esther denuncia Amã perante o rei num banquete, dizendo assim para o rei o que é que Amã estava tramando. Então, os judeus acabam vencendo os seus inimigos. E fica instituída a festa do Purim, que é uma festa que os judeus eles comemoram até hoje. Por que desse nome? Porque foi lançado sortes para saber quando é que esse povo iria morrer. Mas aí essa sorte que foi lançada para a morte dos judeus virou uma sorte a favor deles depois, porque Deus mudou essa situação. Então por isso ficou a festa das sortes. Por quê? Porque a sorte foi invertida nessa situação. E Mordecai é exaltado no Império Persa no final do livro, é isso que acontece. Muito bem, este é o livro de Esther. Isso é o que acontece no começo, no meio e no fim. Mas agora nós vamos parar para pensar então sobre essa mulher. Quem era esta mulher? Quem ela era? De onde ela veio? Qual é a sua parentela? Qual era a sua posição? Ela estava privilegiada? Não estava privilegiada? Como que era a situação dessa mulher? Vamos ler comigo em Esther, no capítulo 2, começando a partir do verso 5. Então, em Esther, no capítulo 2, começando a partir do verso 5, diz assim: Ora, na cidadela de Susã, havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Então, essa era a situação de Esther. Esther estava numa outra cidade que não era a cidade dela. Por quê? Porque ela estava lá como uma escrava, como um exílio. E além disso, ela era órfã de pai e de mãe. Essa é a famosa rainha Esther, que quando as pessoas olham e falam assim, olha só, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Essa era a situação dessa mulher. Ela era uma escrava, ela era órfã de mãe e de pai, e ela vivia com um parente dela. Essa era a situação. Às vezes a gente pode olhar e falar assim, nossa, mas que situação dessa mulher. Será que consegue sair alguma coisa boa de uma pessoa vivendo nessas condições? Será que uma pessoa assim tem alguma coisa de bom para nos ensinar? Será que uma pessoa assim consegue reverter essa situação, viver de uma forma diferente? Mas olha só, no entanto, ela sendo uma pessoa dessa forma, olha o que acontece com ela. Esther, no capítulo 2, começando a partir do verso 15, diz assim: E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim,
Ester foi levada ao rei Assuero, no palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vaste. Olha só, uma mulher escrava, órfã, de mãe e de pai, eles vão fazer um concurso para ver quem é que iria ser a rainha do grande imperador da Pérsia daquele tempo. E aí eles pegam e falam o seguinte: olha, nós vamos fazer assim, as virgens mais bonitas que tiver, venham todas para cá, e vocês vão ficar 1 ano passando por um processo de embelezamento, e aí depois disso vocês vão se apresentar diante do rei, e o rei vai olhar e vai falar assim: não, essa daí não, essa daqui não, essa daqui também não, e essa, não, é essa daqui. E aí o rei vai escolher quem é que ele iria querer para ele. Essa era a situação. E aí Mordecai fala assim: olha, vai ter o concurso, vai lá e faça parte desse concurso também. E aí ela vai, e ela está lá no meio, e tinha virgens de vários lugares, vários cantos, e elas começam a passar por esse processo, e passando por esse processo, passa uma, passa outra, e vai passando, até que chega uma, em que essa uma, ela alcança o favor de todos que a contemplavam. Todas as pessoas olhavam para ela e falavam assim: você tem alguma coisa diferente em você. E aí ela contagiava onde ela estava. E além dela ter esse tipo de comportamento com todas as pessoas, quando ela chega diante do rei, ela também consegue alcançar esse favor dele também. Essa era a situação dessa mulher. Agora vamos parar para pensar. O contexto é uma pessoa escrava, é uma pessoa órfã e é uma pessoa que vivia com um parente. Qual que deveria ser o comportamento normal de uma pessoa nessa situação? O comportamento normal era uma pessoa ser ruim, era uma pessoa ser triste, era ser uma pessoa difícil, não é? Por quê? Porque ela poderia falar assim: não, mas você não sabe do meu passado, porque olha, já aconteceu isso comigo, e a pessoa só joga coisas ruins para fora. Por quê? Porque ela está vivendo isso, esse é o contexto dela, essa é a infância e a juventude dessa pessoa. Esse deveria ser o comportamento, um comportamento normal. Mas o que acontece? Nós vemos que ela alcança o favor de todos que a contemplavam, e ela alcança diante dele, do rei, o favor e a aprovação mais do que todas as outras virgens que não passavam e não passaram por o que ela passou. Ou seja, em vez dela ter um comportamento ruim, triste e difícil, ela tem um comportamento amável. Isso é a primeira característica que nós podemos aprender com essa mulher. Quantas as mulheres e quantos nós homens, às vezes viemos de um passado difícil, tivemos algumas situações em que nos derrubaram, que nos destruíram às vezes no passado, e nós carregamos isso até hoje, e nós não conseguimos sorrir, nós não conseguimos ser alegres, nós não conseguimos contemplar as coisas que Deus tem feito por nós. Por quê? Porque nós estamos angustiados, nós estamos amarrados, nós estamos ruins, e aí quando as pessoas chegam para perto de nós, falam assim: nossa, eu nem quero conversar com aquele ali. Por quê? Porque aquele ali não tem nada de bom para contar. Porque aquele ali, você começa a falar, você começa a ficar em depressão quando você começa a ouvir aquilo que aquela pessoa começa a dizer. Às vezes a gente fala assim: não, eu já gosto de conversar com aquele. Por que não? Porque aquele ali me joga para cima, aquele lá é feliz e alegre, mas isso significa que ele não tem problema? Às vezes nós vamos viajar por esses eventos de jovens e tudo mais, e aí eles falam assim: nossa, eu queria ser assim também. Eu falo: não, rapaz, eu também tenho problema. E, aliás, eu tenho bastante problema. Mas o que acontece? Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades.
Todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Todos nós. Mas como você vai reagir hoje depende de você. Essa pessoa aqui, ela tinha tudo para dar errado. Ela tinha tudo para murmurar. Ela tinha tudo para ser aquela pessoa difícil. Ela tinha tudo para andar de cabeça baixa, de falar, pois é assim. Ela tinha tudo para isso. Mas o que ela faz? Ela alcança o favor de todos que a contemplam. E ela também alcança o favor diante do rei. Imagine, esse imperador devia ser o cara mais exigente que existia naquele lugar. Se tivesse um negocinho ali, ele já ia lá e já mexia, já consertava. Devia ser um cara ultra exigente. E no meio de todas aquelas mulheres, ele falou assim, não, eu quero essa aqui, porque essa tem uma coisa diferente que as outras não têm. Será que eu vejo que às vezes os homens, eles levam a vida um pouco mais de boa, né? Às vezes os homens, eles levam a vida mais de uma forma mais divertida. Às vezes as pessoas falam assim que o homem nunca cresce, que o homem só muda o preço do brinquedo, né? Quando a gente é criança de quando a gente é adulto, só muda os preços dos brinquedos dos homens. Mas as mulheres, você vê que essa aqui é uma mulher. E é uma coisa que as mulheres podem perceber é que, às vezes, essas coisas que vocês possam guardar, isso trava vocês hoje. E isso mexe na essência de vocês. E Deus quer que vocês se livram dessas coisas. Deixem essas coisas que aconteceram no passado e vivam aquilo que Deus quer que vocês vivam agora. Porque senão, isso vai amarrar, e vai amarrar não somente vocês, mas amarra o que estão em volta de vocês também. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Ela não diz que é o homem que faz isso, ele diz que é a mulher, porque a mulher tem uma capacidade de influenciar muito grande. E se a mulher está mal, a casa fica difícil. Se a mulher está bem, a casa fica bem. Então, e esse foi uma mulher. Essa mulher, ela conseguiu alcançar o favor de todos. E aí todos ficaram bem. Mas se ela fosse ruim, triste, difícil, todos ficariam ruins, tristes e com uma vida difícil. Muito bem. Essa é a primeira característica que nós podemos ver dessa mulher. Mas vamos seguir em frente. De repente surge um problema nessa situação. O que acontece? Esther, no capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim: no dia 13 do mês 1º, chamaram os secretários do rei, segundo tudo que Amã havia ordenado. Se escreveu aos sátrapas do rei, os governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem deveria ser endereçada a cada província do seu próprio modo de escrever e cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. O que estava escrito nessa carta? As cartas haviam enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções que num só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens quanto os velhos, as mulheres e as crianças fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Isso que acontece. Então ela vira rainha. E aí você fala, os seus problemas acabaram. Foi isso que aconteceu? Não. Por quê? Porque Amã, que era aquele homem que andava e queria que todo mundo se prostrasse diante dele, vê que Mordecai não faz isso, ele fala assim, ele pega a raiva desse povo e ele convence o rei de fazer esse decreto. E o rei acaba fazendo o decreto. E aí agora tem o decreto de que todos os judeus, quer sejam jovens, velhos, mulheres, crianças, fossem destruídos e tivessem os seus bens saqueados. Esse era um problema que surge naquele povoado. E aí vocês pensam assim, e agora? O que é que vai acontecer? O que será que essa mulher, que decisão que ela toma? Como ela se comporta mediante a esse problema? Olha só. Então, Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta. Por quê? Porque Mordecai vai e pede ajuda para ela. Fala assim, olha, você ficou sabendo o que está acontecendo? E agora? O que nós vamos fazer? E aí olha só o que ela fala. Então, Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta. Vá e reúna todos os judeus
que estiverem em Suzã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha só, ela recebe esse problema, e quando ela recebe esse problema, o que ela faz? Ela busca ao Senhor. Será que quando nós estamos diante, quando os problemas chegam até nós, o que é que nós fazemos? É engraçado que às vezes quando as mulheres vêm contar os problemas para os homens, vêm contar alguma coisa para o homem já começa a pensar qual que é a resposta, né? A mulher começa a falar, ele já fala assim, bom, eu acho que eu vou falar, faz isso, e ela fala, não, eu só estou contando o que está acontecendo, você já está dando a resposta, né? Mas às vezes quando a gente chega para as mulheres e fala, está acontecendo isso, aí ela já desbanda a chorar, já fica desesperada, já pode cair a casa da mulher. Mas não é assim que aconteceu com ela. Ela recebe uma notícia de que todo o povo dela, não é só ela, os irmãos, o povo todo dela seria morto e destruído. E aí o que ela faz? Ela se desespera, se descabela, não come, ou come demais, ou não dorme, ou o que ela vai fazer isso? Não, ela pega e fala assim, eu e minhas servas também jejuaremos, e façam com que todo o povo jejua 3 dias e 3 noites, e depois irei falar com o rei, para que seja, ainda que seja contra a lei, porque você não podia chegar para conversar com o rei o tempo que você quisesse, do tipo assim, eu vou conversar com o rei, chega lá, vai entrando, não era assim, tinha todo um procedimento para isso, o rei tinha que chamar a pessoa. Se depois os irmãos olharem no livro, vocês vão ver com muito mais detalhes como que funcionava isso. E ela diz assim, mas mesmo assim, se tiver que morrer, morrerei. Esse é o primeiro comportamento que essa mulher tem. E nós? Como é que nós nos comportamos quando os problemas vêm? E eu não estou falando problema simples, fulano tal está com uma gripe. Não, mas é quando chega o desemprego. E aí? Como é que a gente reage? Ou quando vem uma doença grave nos filhos, e aí, como que as mulheres reagem a isso? Aonde que está o teu porto seguro? Aonde que está a tua rocha? Você está firmada, a tua casa está firmada na rocha, ou a tua casa está firmada na areia, que qualquer ventinho que vier, ele vai derrubar a sua casa? Essa mulher, ela conhecia o Deus dela. E ela sabia que o Deus dela podia fazer qualquer coisa. Um decreto havia sido feito. Um decreto pelo o maior imperador da época que estava ali. Não era tipo um qualquer que você fala assim, vai lá e pede para mudar. Não era uma situação dessa. Então ela sabia que essa situação iria acontecer. Uma vez que foi decretado, isso iria se cumprir. Quer alguém quisesse intervir ou não. Mas ela sabia que há um Deus e que esse Deus estava acima daquele imperador. Que esse Deus estava acima de todas as coisas, e ela deposita a confiança dela no Deus Todo-Poderoso, para que Ele pudesse fazer alguma coisa. Olha só, o que acontece? Deus dá sabedoria para Esther, e aí o que Esther faz? Esther vai e convida o rei, vai conversar com ele. Olha o que acontece em Esther 5, a partir do verso 3. Então o rei perguntou, o que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até metade do meu reino lhe será dado. Esther respondeu, se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse, peçam a Amã que venha depressa, para que possamos atender o pedido de Esther. Então Esther falou assim, vou fazer um jantar, mas é aquele jantar mesmo, e eu vou convidar o rei e o Amã, que ela já sabia que era ele que estava tramando isso. E aí o rei fala assim, o que você quer? Em vez dela pedir alguma coisa, ela fala assim, você não quer ir lá jantar comigo? E aí o rei fala assim, então vamos jantar. E aí eles vão. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther, qual é o seu pedido? Peça, ele será dado. O que você quiser será dado, mesmo que seja metade do meu reino. E aí o que ela diz? Esther respondeu, meu pedido e o meu desejo é o seguinte,
Se achei graça e favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para vocês amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Então eles estão jantando e comendo e bebendo e tal, e aí o rei fala assim, e aí Esther, o que você quer? Ela fala assim, eu quero te convidar para você vir jantar comigo de novo. O que você acha? Amanhã vamos jantar de novo? E aí amanhã eu vou contar para você o que está acontecendo. Ela faz aquele suspense, né? E aí o que a gente vê aqui é o seguinte, o rei já falou, o que você quer? Ela já poderia falar, eu quero isso, não é? Ele tá dando a oportunidade, mas sabe o que acontece? Ela sabe esperar em Deus o momento certo. Aquele não era o momento certo. Quando ela entra ali na sala, ali onde o rei está, no trono dele, a primeira vez, ele pergunta para ela, o que você quer? Ela não fala o que ela quer, ela convida ele para um jantar. Aí ele vai para o jantar. Aí ele chega nesse jantar e fala, o que você quer? Aí ela não fala o que ela quer, ela fala assim, não, eu vou convidar você para um outro jantar. E aí quando chega no outro jantar é que vai acontecer, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a questão é, quando ela entra na presença do rei na primeira vez, ela já poderia falar, sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é que Amã está querendo matar todos os judeus, e isso é um absurdo, onde já se viu? Eu quero que o senhor reveja essa situação, não é assim? Quantas mulheres, às vezes, quando está diante de uma situação, a gente fala assim, o que está acontecendo? A pessoa já, né? Já despeja tudo assim, mas ela aqui, Deus dá sabedoria para Esther, e Esther, ela age no momento certo, ela espera o momento certo. Isso nós podemos aprender com essa mulher. Não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, não é do jeito que a gente quer, é no tempo de Deus, é da forma de Deus, e é como Deus quer que isso aconteça, e ela soube esperar isso. Será que nós conseguimos esperar? Quando a dificuldade vem, quando a coisa aperta mesmo, e aí de repente surge a oportunidade, como é que você vai até ali? Será que você entende quando Deus fala para você, calma minha filha, calma, eu estou tomando controle dessa situação? Ou será que a gente já sai atropelando tudo para poder conseguir chegar naquilo que a gente quer? Naquilo que a gente acha que é a resposta? Ela soube esperar em Deus o momento certo. Essa é mais uma coisa que nós podemos aprender com Esther. Muito bem, o que acontece então? Em Esther 7, o rei foi com Amã ao banquete que a rainha Esther. Ou seja, teve mais um banquete, ele foi nesse outro banquete. E aí o que acontece? No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther, qual é o seu pedido, rainha Esther? Lhe será atendida, o que você quer? Até metade do reino lhe será dado. Até que esse rei era bem compreensivo, né? Porque ele falou isso daqui várias vezes. Ele já podia falar assim, fala logo, mulher. Mas não, ele ainda é bem compreensivo com a esposa dele. Então a rainha Esther disse, se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja resposta ao meu pedido e com desejo eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendidos como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei perguntou à rainha Esther, quem é esse cujo coração instigou a fazer coisa dessas? Onde está esse homem? E aí ela pega, então ela conta, ela fala assim, sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, estão querendo nos destruir, eu e o meu povo. Se for só para ser escravo, tudo bem, mas não, estão querendo nos destruir por completo. E aí o rei fala assim, quem é essa pessoa que está querendo fazer isso? E aí o que a Esther faz? Esther respondeu, o adversário inimigo é esse malvado Amã aqui, ó. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Imagina quem é que estava no banquete? O rei, a Esther e ele. Aí ela falou assim, ó, sabe quem que é? É esse aqui, ó. É desse jeito que funcionou. Ou seja, ela teve coragem. Deus deu um propósito para Esther.
Ela tinha um propósito, no caso ali, de libertar, de salvar uma nação inteira. E aí, ela recebe esse propósito, ela poderia falar assim, eu não vou fazer um negócio desse, porque Amã, ele pode me matar depois. E Amã era um homem muito importante. Tinha o rei, já tinha Amã. Ele não era um qualquer um. Ele poderia tramar alguma coisa e matar Esther, como uma vingança ou alguma coisa assim. Ela poderia falar assim, quer saber, eu acho melhor deixar quieta essa situação, porque é muito difícil. Ele é um imperador, ele não é do nosso povo, e Amã é do povo dele, é capaz dele ficar a favor dele. Eu acho melhor deixar esse negócio para lá. Mordecai, deixa esse negócio para lá, tá? Vamos orar. Deus vai fazer de um outro jeito. Vamos ver, porque eu acho que não é para mim, eu não vou dar conta disso. Eu sou mulher, e além de eu ser mulher, eu ainda sou de outro povo, eu era escrava. Ela não dá desculpas. Ela não dá desculpas. Deus coloca um propósito para ela, e sabe o que ela faz? Vai lá e cumpre o propósito. E às vezes, nós ficamos relutando. Às vezes a gente fica assim, Deus, manda outra pessoa. Não, mas aqui lá está mais bem preparado. Não, mas isso aqui é muito difícil. Eu acho que o Senhor tinha que pedir isso daqui para fulana de tal, ou é para tal pessoa. E às vezes acaba deixando de cumprir o propósito que Deus tem para você. A situação dela, a gente lê aqui, parece super simples, né? Mas já parou para pensar como estava o coração dessa mulher? Em saber que a vida dela também estava em jogo. Era a vida do povo, mas a vida dela também estava em jogo. Mas mesmo assim, ela tem coragem e ela conta o que está acontecendo. E aí o que acontece? Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha, e e o rei sai do lugar, sai dali porque ele ficou transtornado com essa situação, ele ficou nervoso. E a Bíblia conta que aí Amã fica ali implorando para ela, tipo, tem misericórdia de mim. Quando o rei volta, ele entende diferente essa situação, e aí eles pegam, e olha só, esse Amã, ele havia construído na casa dele uma forca, só para pendurar Mardoqueu, ou Mordecai, tá? Existem essas duas versões, às vezes eu falo Mardoqueu, às vezes eu falo Mordecai, mas é a mesma pessoa. Só para pendurar ele, porque ele falava assim, eu vou destruir todos os judeus, mas Mardoqueu eu vou enforcar na minha casa, para mostrar para ele quem é que manda. Essa era a raiva que esse Amã tinha, e ele constrói uma forca na casa dele. E aí, na hora que ele está ali implorando por misericórdia para a rainha, o rei chega e vê essa situação, ele entende de uma forma diferente isso, e ele manda matar Amã. E aí os servos que estavam ali falaram assim, olha, você sabia que ele construiu uma forca lá na casa dele para poder enforcar os judeus? O rei falou assim, então vai lá e enforca ele nessa forca que ele mesmo construiu. E aí ele vai lá, e ele é enforcado na forca que ele mesmo havia preparado para que os outros fossem enforcados. Esse é o desfecho da história, mas aí o que acontece? Ela tem coragem de cumprir o propósito que Deus tinha para ela. E será que nós temos entendido qual é o propósito que Deus tem dado para nós? E será que nós temos tido coragem de colocar esse propósito a favor do reino? Ou será que a gente tem empurrado com a barriga e o tempo está passando e o propósito não está sendo cumprido? Ela tinha um prazo para isso, porque num determinado dia isso iria acontecer. Então, antes disso, ela teria que agir para que isso não acontecesse. E ela agiu. E Deus livrou aquele povo inteiro por causa da atitude dessa mulher. Por isso que quando nós falamos da rainha Esther, nós falamos assim, nossa, ela foi uma mulher e tanto. Mas olha só quantas coisas nós podemos aprender com ela. Mesmo tendo um histórico infeliz, o histórico dela era muito infeliz. Escrava e órfã de mãe e de pai. Mesmo assim, ela era amável. Além disso, diante do problema, ela busca ao Senhor Deus. Ela não se desespera. Ela não recorre às outras coisas. Ela busca o Senhor Deus. Deus dá sabedoria para ela e ela espera o momento certo. Ela não já sai atropelando e fazendo do jeito que ela quer. Você vê que teve uma vez que aconteceu isso. Sabe o que aconteceu? Deus chegou para Abraão e falou assim, olha, de ti vai sair uma grande nação. Olha para as estrelas do céu, olha para as areias do mar. E ele acredita. E aí ele chega para a mulher dele e conta. E aí passa um dia, passa outro, passa um ano, passa outro, passa vários anos e nada.
E aí a mulher fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeitinho nessa situação? Fica com a minha serva aqui, porque Deus não está fazendo mesmo, né? Já que Deus não está fazendo, vamos fazer do nosso jeito. Fica com a minha serva aqui, que aí vai acontecer. Ou seja, não esperou o momento certo. E isso deu um trabalho que até hoje tem esse problema entre os judeus e os árabes, por causa de um jeitinho, que não esperou o momento certo, quis agir antes. E quantos de nós às vezes agimos antes? E nós acabamos pagando o preço por isso. E além disso, Deus dá um propósito para ela, e ela tem coragem de executar esse propósito que Deus tinha dado para ela. Essas são as lições que nós podemos aprender com essa grande mulher, que a palavra do Senhor nos deixa escrito, para que possamos olhar e ver como ela pode agir, e podemos colocar isso em prática na nossa vida. Quer sejamos homens, quer sejamos mulheres, nós podemos aprender muito com essa mulher que Deus nos colocou. E a questão é, como que nós hoje temos vivido? Mediante ao nosso histórico, que pode ter sido tão infeliz quanto o dela, ou pode ter sido bem melhor do que o dela, que é o mais provável. Nós temos sido pessoas amáveis? Nós temos exalado perfume, alegria contagiante do Senhor? Ou as pessoas não querem ficar muito próximas de nós porque a gente só sabe resmungar, a gente só sabe sair veneno de nós? Ela era uma pessoa amável mesmo assim. Será que diante dos problemas, quem nós temos buscado? O que nós temos feito? Nós podemos buscar a Deus, e Deus vai ouvir o nosso clamor. E quando Deus fala para nós o que nós temos que fazer, nós temos esperado o momento certo de Deus, ou nós temos agido de qualquer forma? E aí, na hora que é para pôr isso em prática, você está pondo em prática mesmo? Ou será que nós estamos terceirizando aquilo que Deus tem colocado para cada um de nós? Que essa seja a meditação do nosso coração nesse dia. Amém, queridos? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter deixado esse livro de Esther para mostrar para nós uma grande mulher que o Senhor usou para livrar um povo inteiro de ser morto e de ser destruído. Muito obrigado, Senhor, por podermos ver a forma como ela agiu, como ela esperou em Ti, a forma como ela agiu, fez, e nós podemos trazer isso para os nossos dias. E, Pai, perdoa-nos por todas as vezes em que nós não somos amáveis, todas as vezes em que nós somos pessoas ruins, somos pessoas difíceis, somos pessoas tristes, depressivas, murmuradores, reclamões, por todas as vezes em que nós exalamos veneno às vezes, e as pessoas às vezes nem querem ficar próximo de nós, porque nós não conseguimos olhar para aquilo que o Senhor tem para nós, e só olhamos para os nossos problemas atuais e os nossos problemas passados. Perdoa-nos, Pai, por as nossas atitudes agidas dessa forma, mas que no nome do Senhor Jesus, Teu Espírito Santo possa mudar, Senhor Deus, o nosso caráter, possa mudar a nossa essência, para que nós possamos, mesmo mediante as situações que possamos ter, que possamos ser pessoas amáveis, em que as pessoas possam achar graça diante das outras pessoas, para que assim nós possamos levar o Teu Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. Pai querido, no nome de Jesus, perdoa-nos as vezes em que todas as vezes que nós tínhamos problemas, ou temos problemas, nós esquecemos de Ti, e nós acabamos buscando soluções em tantas outras coisas, e nós esquecemos de pedir a solução para o Senhor, que é o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. E Pai querido, quantas vezes o Senhor nos dá a direção, e nós não sabemos esperar o momento em que o Senhor tem para nós. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes em que nós somos precipitados e nós acabamos atropelando todas as situações e não esperamos o Teu momento, o momento perfeito que vem do Senhor. E, Pai querido, perdoa-nos também pelas vezes em que nós não temos coragem, nós não temos determinação de cumprir os propósitos que o Senhor sonhou para cada um de nós. Perdoa-nos pelas vezes em que nós terceirizamos esses serviços, mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje possamos assumir ou estar sensíveis à Tua voz, para saber o momento certo de agir, o momento do Senhor, e que possamos ter coragem e estarmos firmes para cumprir o propósito que o Senhor tem dado a cada um de nós. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.